Olá, muito boa noite a todos e todas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Conexão AVP. Eu sou Anésia Gomes e lembro a vocês mais uma vez que o grupo Aqui Você Pode abre esse novo canal de comunicação nesse semestre com seus professores, estudantes e demais colaboradores para a gente bater um papo diário sobre os mais diversos assuntos. Seguindo as regras de distanciamento social por causa da pandemia da Covid-19 no Brasil, a nossa live de hoje também vai funcionar como uma aula inaugural, dando início a mais um semestre letivo. E é com muita satisfação que eu lembro a vocês que nesse semestre o Grupo AVP firmou uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, uma organização não governamental reconhecida pela Unesco, que tem um trabalho muito bacana, uma missão de apoiar estudantes, professores e escolas no caminho para o futuro. Então, nesse semestre, todos os valores arrecadados com as taxas de matrícula serão doados ao Instituto. E nesse momento de extrema importância para a nossa comunidade acadêmica, nós temos a honra de contar com a presença de um convidado, o Emílio Munaro, que é vice-presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação do Instituto Ayrton Senna. Ele já está dividindo a tela aqui comigo. Muito boa noite, Emílio. Seja bem-vindo ao Conexão AVP. Olá, Anésia. Olá a todos os nossos ouvintes aqui que estão nos seguindo. É um prazer estar com vocês na noite de hoje. Obrigada, Emílio. Obrigada pela sua participação. E antes de começar a nossa conversa, eu vou fazer uma breve apresentação do seu currículo, que é muito extenso, então vai ser realmente bem resumido e bem breve para os nossos estudantes, nossos professores e todas as mais de 7.000 pessoas que estão agora acompanhando a nossa live. O Emílio é graduado em Tecnologia da Informação e tem MBA Internacional pela Rotman Business School, a Universidade de Toronto, no Canadá. Durante os últimos 25 anos, foi executivo de empresas multinacionais americanas, entre elas IBM e McPhee, onde inclusive foi o CEO no Brasil. Foi na Microsoft, como primeiro diretor de educação no Brasil, que ele decidiu se especializar na área. E há mais de 12 anos vem se dedicando ao estudo da educação pública brasileira e mundial, com foco em desenvolvimento socioemocional, tecnologia e inovação. É membro eletivo do movimento Todos pela Educação e professor de inglês, atuando como voluntário para alunos de comunidades carentes em São Paulo há mais de 15 anos, através da ONG Cidadão para o Mundo. Vamos começar essa conversa, Emílio, falando sobre a pandemia. Como é que vocês estão vendo tudo isso e como é que vocês estão lidando com tudo isso? Boa noite. Boa noite. Bem, Anésia, antes de tudo, eu gostaria de pedir muitas desculpas às pessoas que estão nos vendo e ouvindo nesse momento, porque eu fiz um procedimento cirúrgico nos meus olhos e, infelizmente, eu tenho que ficar com proteção de luz através desses óculos. Eu peço desculpas a vocês que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, mas é a vida como ela é, não é? Claro, e claro. Por um ponto muito importante, né? A pandemia, quer queira, quer não, ela traz algo sem precedentes na história da humanidade. Ela foi uma grande onda que trouxe um impacto para todo o mundo. Na verdade, a pandemia, ela não escolhe absolutamente nada. Ela não escolhe raça, sexo, credo, ela não faz diferenciação por cor, ela não faz diferenciação por orientação sexual, absolutamente por nada. E em praticamente 120 dias, nós vimos o mundo ficar completamente fechado, né? Aquilo que nós conhecemos como lockdown. Tivemos aeroportos totalmente fechados, a economia como um todo extremamente impactada quando a gente se vê diante dessa pandemia. Mas sabe uma coisa, né? A gente tem que entender que o Covid-19 ele vem atuar como um acelerador. Para aqueles que nos ouvem, que nos veem agora, que estudam química, por exemplo, sabem que o catalisador ele é aquela substância que vai acelerar um processo químico. E o Covid não é diferente. Ele veio para trazer uma aceleração àquilo que nós já estávamos evoluindo, né? Ou seja, ele é um catalisador do próprio futuro. Por exemplo, o trabalho remoto, né? Aquele que a gente chama de home office. O trabalho remoto,
ele já existia. Só que muitas vezes quando você falava para um colega, amanhã eu vou fazer home office. Aí eles falavam, vou ficar em casa sem fazer nada, né? Não era verdade, Anés? Era assim que acontecia. Hoje não. Hoje o trabalho remoto é uma realidade e é ela que está possibilitando que eu, você, todas as pessoas que estão nos ouvindo estejam atuando nesse momento. Quem diria que a nossa aula inaugural seria assim, não é? Pois é. Agora, veja só, olha que coisa boa. Nós já estamos com mais de 10.500 pessoas aqui. Quando é que nós conseguiríamos, fisicamente, presencialmente, dar uma aula inaugural para 10.500 pessoas? Só se nós fôssemos para um estádio de futebol, entende? Então, veja que nós temos um lado e temos o outro. Então, o ensino à distância, o ensino remoto, ele possibilita, né, que a gente tenha essa flexibilidade. A própria telemedicina, Anésia, a telemedicina, ela não era aceita no nosso país, ela não era regulamentada. Agora ela já está regulamentada. Você minimamente consegue proceder com consultas médicas a partir disso. E aqui vai uma sugestão para aquelas pessoas que gostam das leituras. Porque há um grande pensador, na verdade, ele é um biólogo, né? É um pesquisador norte-americano, de nome Jared Diamond. A gente escreve como Jared, né? J-A-R-E-D. Jared Diamond. Diamond da palavra diamante mesmo, tá? Então, Jared Diamond, ele escreveu um livro intitulado de Armas, Germes e Aço. E é muito interessante esse livro dele, porque a referência que ele faz com a terminologia armas, ele quer dizer em relação às guerras, aos germes em relação às pandemias, e aço em relação à tecnologia. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que toda vez que a sociedade, né, que o planeta passa por uma guerra, por uma pandemia, ou por uma grande evolução tecnológica, nós não voltamos a ser mais aquilo que nós éramos anteriormente. Vou dar um exemplo. Vamos lembrar, então, aqueles que gostam de história que nem eu, a Primeira Guerra Mundial. Ela aconteceu de 1914 até 1918. A Segunda Guerra veio de 39 até 45. A partir de 1950, um movimento começou a se fazer presente no mundo. Que movimento é esse, Emílio? O movimento das mulheres. Até então, no século passado, as mulheres elas não tinham direito ao voto, elas não tinham direito a estabelecimento da política, elas não tinham direito de trabalho. No momento em que as guerras vieram e que de fato, né, os homens vão às guerras e, portanto, as mulheres permanecem, elas têm que desenvolver capacidades, habilidades diferentes daquelas previstas. A partir de 1950, a mulher ganha um poder relevante na sociedade mundial. Você se vê olhando a mulher hoje, voltando a um século atrás? Impossível. A autonomia que as mulheres ganharam, a relevância que as mulheres ganharam, ela vem daí. Então, ele quis dizer isso, né? As guerras provocam isso. Certamente, a pandemia que nós estamos vivendo também vai trazer algumas consequências, como, por exemplo, essa que nós estamos utilizando aqui. Muito provavelmente, toda e qualquer educação vai trazer um componente híbrido. A gente vai falar um pouco mais adiante. Mas esse componente híbrido que nós estamos vivendo aqui. E, por fim, a parte da tecnologia. E vou te dizer, Anésia, qual que é o ponto maior aqui? Nós estamos falando de dois grandes impactos num só. Porque nós estamos sofrendo uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia. Então, é por isso que nós estamos sentindo isso de uma forma muito maior. Porque a digitalização, ela veio para ficar. Tanto que ela está permitindo eu e você e todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, nesse momento, interagir. E o mundo, ele começou a ficar muito mais complexo. Aliás, eu queria compartilhar com você, Anés, e com todos que estão nos ouvindo e vendo, uma terminologia que surgiu nos anos de 1970, lá nos Estados Unidos. Uma terminologia formada pelo acrônimo de 4 letras, chamado VUCA. V-U-C-A. Esse acrônimo, ele vem formado das palavras da língua inglesa. V de volatility, U de uncertainty, C de complexity e A de ambiguity. Que traduzindo para o português seria um mundo VUCA.
Não é o mundo muvuca, não. É o mundo VUCA. Parece muvuca, né? Mas nós estamos no mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E diante desse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, nós temos que nos reposicionar. Nós não podemos ter os mesmos comportamentos que nós tínhamos antes. Principalmente, Anésia, do comportamento disto ou aquilo. O mundo não vai ser mais binário. O mundo ele vai ser cercado de es e não mais os. Vou te dar um exemplo. A vida é importante? É muito importante. A mais importante. No entanto, o trabalho também é importante. A economia também é importante. A natureza e o meio ambiente também são igualmente importantes. Portanto, não existe isso ou aquilo. É a vida humana, é o trabalho, é a natureza, é o meio ambiente, é um conjunto de todo. E a gente vai precisar lidar com tudo isso. E vou te dizer, o mercado de trabalho mudou? Mudou. A McKinsey fez uma pesquisa agora em 2018 e ela aponta que somente 18% do nosso tempo, hoje em dia, é dedicado para competências socioemocionais. Essa mesma pesquisa faz uma reflexão para 2030. E lá ela diz que de 18%, a gente passa para 55% de habilidades socioemocionais. Ou seja, tudo que não for de natureza técnica, principalmente porque a inteligência artificial está aí, né? Nós vamos sofrer com isso. Inclusive, para finalizar esse nosso primeiro bate-papo, tem uma capa da The Economist, daquela grande revista, do dia 14 de janeiro de 2014. Ela traz ali uma matéria que diz o seguinte, que todo tipo de coisa que é fácil de ensinar será fácil de automatizar e, portanto, será digitalizada e terceirizada. E aí é o que conecta com aquilo que a gente precisa entender, que é quando as habilidades e competências socioemocionais farão muita diferença na nossa vida. Eu vou seguir na tua linha de raciocínio, Emílio, sobre essa questão da ruptura. Você estava falando sobre habilidades de você pensar na complexidade, porque a gente precisa também de um profissional completo e essa pandemia vai exigir que os alunos eles também se adequem aos desafios. E isso já é uma metodologia que o Instituto Ayrton Senna trabalha desde a infância, não é? Além de aprender a ler, a fazer conta, a escrever, vocês trabalham muito o estudante como um todo, nas suas habilidades, inclusive as socioemocionais, são habilidades que às vezes são negligenciadas pelo sistema padrão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa necessidade, né, de desenvolver a criança como um todo, para você ter um profissional completo lá na frente. E também, se você já quiser adiantar, se essa pandemia vai exigir também esse profissional diferenciado, que habilidades são essas? Como vocês trabalham para desenvolver? Até para você apresentar para a gente um pouquinho de como é que é o esquema de trabalho no Instituto Ayrton Senna. Claro, claro, sem dúvida. Veja, na verdade, você tocou num ponto importante. Quando a gente fala na capacidade de leitura, de escrita, de cálculos matemáticos de uma criança ou de um jovem, nós estamos falando das competências cognitivas desse jovem. A competência de raciocinar e fazer essas atividades. No entanto, quando a gente fala da educação integral, a educação integral o que é? É você enxergar o aluno em todas as suas dimensões. Não é somente na dimensão cognitiva de saber ler, escrever e fazer cálculos. É olhar o aluno no desenvolvimento da sua dimensão social, da sua dimensão emocional, da sua dimensão ética. Portanto, a educação integral, ela permeia esse aluno, essa aluna, em todas as suas dimensões. E claro, né, a gente teve muito recentemente no Brasil, né, em 2017, para ser mais preciso, no dia 17 de dezembro de 2017, a aprovação da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz as 10 competências gerais para a educação. O que a base trouxe de diferente para a gente, né, Anésia? A base ela trouxe a possibilidade de todo e qualquer aluno nosso, independente da localização física dele, do sul, do norte, do nordeste do país, passando pelo sudeste ou centro-oeste, ele ter o mesmo currículo, as mesmas oportunidades
de aprendizado de qualquer outro aluno no Brasil inteiro. E onde é que isso fez um grande diferencial? E aqui entra muito do trabalho de advocacy que o Instituto Ayrton Senna faz. Como você mencionou, o Instituto Ayrton Senna, nós fomos fundados em 1994. Portanto, nós temos 25 anos de existência. Nós somos um centro de inovação para o desenvolvimento de conhecimento baseado em evidências científicas para a formação humana. Você fala, mas Emília, o que tem isso a ver com educação? Né? Tem tudo a ver. Porque de 30% a 35% da população de qualquer país no mundo, não importa se Estados Unidos, se França, Espanha ou Brasil, são de alunos. Só para você ter uma ideia, né, Zé? A gente tem, num país de 216 milhões de habitantes, nós temos 60 milhões de estudantes. 48 milhões desses estudantes estão na educação básica brasileira. O que é educação básica? É lá desde a pré-escola, da educação infantil, até o final do ensino médio. Eu não estou contando esses que estão nos ouvindo aqui, que estão na educação superior, tá? Então, veja, nós temos uma Espanha de estudantes no Brasil. E 81% desses estudantes necessitam da educação pública para serem alguém na vida. Então, portanto, quando a gente fala de habilidades e competências socioemocionais, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando das capacidades individuais que você, que eu, que todos nós temos de sentir, pensar ou agir diante de uma situação, diante de uma emoção. E sabe o que o Instituto fez, Anésia? A gente fez o seguinte. A ciência, ela nos mostra que nos últimos 40 anos foram identificadas mais de 160 diferentes competências que nós devemos desenvolver no decorrer da vida. É claro que para você sistematizar 160 fica muito complicado. Então, o que o Instituto fez? Nós temos 3 cátedras, que são 3 centros de pesquisa. Um aqui em São Paulo, é onde estou agora nesse momento. Eu sei que você está em Fortaleza, nesse belíssimo Ceará, não é? Onde eu gostaria de estar, inclusive, né? Vem da próxima. Vamos para a próxima. E temos um centro em São Paulo, temos um na Califórnia, na Universidade de Berkeley, e temos um na Universidade de Ghent, na Bélgica. Então, todos esses pesquisadores se reuniram e criaram uma matriz de competências socioemocionais, formadas por 5 macrocompetências e 17 facetas. Aí, Emília, está muito complicado isso. Olha só. As 5 macrocompetências é como fosse assim a minha mão. E as facetas é como fossem meus dedos. Então, vou te dar um exemplo. Das 5 macrocompetências, a gente começa falando de resiliência emocional. O que é resiliência emocional? É a capacidade que eu tenho de me conhecer. É a minha capacidade, né, que eu tenho de intrapessoal. Ou seja, eu comigo mesmo. Depois que eu me conheço, Anésia, eu vou conhecer o outro. Essa macrocompetência chama-se engajamento com os outros. E isso é uma competência que a gente chama de interpessoal. Então, a resiliência emocional é minha comigo mesmo. O engajamento com o outro é minha com ele, portanto, é interpessoal. E eu só conheço alguém se eu desenvolver a terceira macrocompetência, chamada de amabilidade. Por quê? Porque para eu conhecer alguém, eu tenho que estabelecer no mínimo empatia com essa pessoa, através de um respeito e uma confiança que a gente vai criar. Agora, de nada adianta, né, essa amabilidade se eu também não for uma pessoa que tem os meus próprios objetivos. Portanto, a quarta macrocompetência importante que a gente tem que conhecer é a autogestão. Autogestão é quais são os dedinhos que estão aí nessa mão da autogestão? Foco, responsabilidade, organização, determinação e persistência. Aliás, você que está me ouvindo aí, que está me vendo, se você não tiver autogestão, você não termina o seu curso. Você precisa ter foco, responsabilidade. Você tem que ter organização. Você precisa ter determinação e persistência para chegar do outro lado. Como eu cheguei, como a Anésia chegou, como várias pessoas chegaram por causa da autogestão. E aí, a quinta macrocompetência é a abertura ao novo, que é o que a gente está precisando hoje em dia, né?
Ou seja, você se abrir para coisas que devem acontecer. E vou dizer para vocês, a escola é um excelente lugar para nós desenvolvermos todas essas competências e todas essas habilidades. E vou dizer, hein, olha só, a ciência nos mostra, Nézia, que se você tem um aluno com abertura ao novo desenvolvido, não é? E com resiliência emocional, ele aprende mais português. Se eu tenho um aluno com resiliência emocional fortalecida e autogestão, ele aprende mais matemática. Então, a ciência mostra que nós podemos, sim, utilizarmos dela como elementos. Aliás, tem um estudo para quem quiser, né? Entrem depois no site do Instituto, www.institutoayrtonsenna.org.br. Todo esse material que eu estou falando está lá, tá? Inclusive em apresentações. Você entrando no nosso site, www.institutoayrtonsenna.org.br, você vai ver lá uma área do lado esquerdo superior dizendo o seguinte: desenvolvimento de competências socioemocionais em contexto de crise. É o que a gente está vivendo. Lá clicando, você vai ter toda essa informação. Inclusive essa pesquisa da qual eu vou falar, onde os professores Daniel Santos e Ricardo Primo, em 2014, provaram cientificamente que uma criança que desenvolve competências socioemocionais, ela tem adicionado até 3 meses e meio de aprendizado. Ora, se a gente está passando por uma situação de pandemia, onde as escolas estiveram fechadas por minimamente 3 meses e meio, se a gente volta às aulas de uma forma diferente, não daquilo que a gente estava fazendo de 200 anos atrás, colocando o aluno um atrás, né, um olhando aqui na nuca do outro, e sim trazendo esse aluno para uma realidade de competências socioemocionais, a gente consegue recuperar, de fato, o tempo perdido. Então, o que eu quero dizer, Anésia, é que as habilidades e competências socioemocionais são muito necessárias para esse momento que a gente está vivendo. Ainda falando sobre essas competências, então, Emília, que eu fiquei interessada, digamos que você falou sobre as 5 competências. Digamos que algumas das pessoas que estão nos assistindo, elas não se identifiquem, elas não se vejam com pelo menos 3, com 2 dessas competências. Ah, eu não me vejo dessa forma. Vocês trabalham com isso desde a infância, não é? E quem já está na universidade, ainda dá para desenvolver isso? Como é que faz? E que peso tem isso na vida profissional dessas pessoas? Já vamos dando dicas, porque temos calouros, tem gente que está começando agora. Claro, excelente pergunta, Nézia. Veja só, em primeiro lugar, pessoal, a ciência falava que antes, né, você nascia com as suas competências já desenvolvidas. Né? Sabe aquele ditado de o pau que nasce torto, morre torto? Pois é. A ciência atual diz que não. Você nasce com as suas competências potencialmente desenvolvidas em você. Porém, você pode enriquecê-las. Emília, eu não entendi. Vamos lá. Um bebê. Quando você vê um bebê ali no chão, engatinhando, ele está ali engatinhando e tal. Você o vê correndo? Você não o vê correndo naquele momento. Mas ele pode vir a correr? Claro! Para isso, ele vai ter que crescer, ele vai poder praticar exercícios físicos, fortalecer os seus membros inferiores e vai ser um corredor. Veja o que acontece com os atletas, como jogadores de futebol, por exemplo. Ah, Emília, então você quer dizer que eu posso aprender as competências socioemocionais? Claro que pode. Você não vai para a academia para desenvolver o bíceps, o tríceps, ou mesmo as meninas que adoram fazer os exercícios para as pernas e para o bumbum? Então, vá também para aprender de forma intencional as competências socioemocionais. Eu posso aprender a me tornar mais resiliente? Claro que sim. Eu posso ensinar uma criança a ser mais empática, a ter mais respeito, a ter mais tolerância ao estresse? Claro que sim. Lá no site do Instituto, você tem um passo a passo de como a gente faz isso. É claro que, no nosso caso, a gente trabalha com as escolas. Nós formamos, né? Então, até naquela tua pergunta. O Instituto não tem escolas próprias. Nós fazemos parcerias com secretarias estaduais de educação, secretarias municipais de educação, formamos os gestores, os diretores, os vice-diretores, coordenadores pedagógicos e os professores.
E, através dos professores, a gente atende cada um dos alunos. Então, é um trabalho mesmo de capilaridade que a gente faz esse trabalho. E lá, a gente forma o professor para que ele efetivamente desenvolva as competências emocionais. Em primeiro lugar, Anésia, nele. Porque eu não tenho como desenvolver algo em alguém se eu não tenho desenvolvido em mim. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, é importante que você desenvolva primeiro em você, para que você possa auxiliar o outro. E é assim que nós fazemos. E aí você fala, mas Emílio, nós já somos adultos, já estamos na universidade, não tivemos a oportunidade de ter aqui um trabalho de desenvolvimento socioemocional com o Instituto Ayrton Senna. Como é que a gente faz? Lá no nosso site tem uma série de dicas, não só para os gestores, para os professores, mas principalmente para você que é adulto, que é pai, que é mãe, que é membro de família, que é membro de comunidade. Lá nós temos a explicação, de uma forma bem fácil, o que são as competências e como é que você pode tê-las desenvolvidas em você. Exercícios que você pode fazer no seu dia a dia para se tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa muito mais amável, uma pessoa com mais foco, com mais responsabilidade, com mais persistência para chegar e conseguir tudo aquilo que você quer para a sua vida. Estava falando aí sobre o trabalho do Instituto em todo o território nacional, já são 25 anos, não é, Emílio, de trabalho, de atuação. Queria que você fizesse um balanço dessa trajetória e, principalmente, naquelas comunidades que são mais carentes. Às vezes é tão difícil até do modelo padrão de educação ser alcançado, dessas crianças desenvolverem as habilidades mínimas, diga lá, uma educação integral. Então, como é que tem sido isso? Aquelas comunidades mais distantes, no Brasil como um todo? Olha, eu vou começar respondendo essa sua pergunta com um agradecimento. Aliás, isso que o grupo AVP está fazendo, aqui você pode, não é? Você que é aluno, que é aluna dessa universidade, sinta-se muito com orgulho do que você está participando. Pela primeira vez na vida, uma universidade privada de ensino superior está apoiando uma causa da educação básica pública no nosso país. Porque é isso que existe. São mais de 80% de alunos das escolas públicas do nosso país que não tiveram oportunidade de poder chegar a outro tipo de ensino. Então, nós temos que oportunizar. Aliás, vamos deixar claro uma coisa, né, Anésia? A educação é uma política estratégica para o desenvolvimento social, econômico e político de qualquer país. Portanto, esse exemplo que vocês estão dando, doando a taxa de matrícula de vocês, né, para o Instituto Ayrton Senna, está viabilizando todos os nossos projetos. Falando dos nossos projetos, como vocês sabem, o Brasil tem 27 unidades federativas. São 26 estados e o Distrito Federal. Além disso, nós temos no nosso país, pasmem, 5.568 diferentes municípios. O Instituto, nos últimos 25 anos, já esteve em pelo menos 2.800 municípios no Brasil inteiro, nas 27 unidades federativas, formando professores, através dos quais nós chegamos nos alunos. Alunos esses que a gente já atingiu acima de 25 milhões de estudantes. Então, a gente só consegue fazer isso através de um trabalho colaborativo com vocês. Por quê? Porque o Instituto não aceita recursos públicos. O Instituto, por uma questão de ética, não é? Ele não aceita recursos vindos do setor público. Tudo que a gente faz são com parcerias realizadas com organizações privadas, onde nós captamos esse recurso e entregamos para o setor público. Aliás, tudo que o Instituto faz é gratuito. Nós não cobramos absolutamente nada. Por quê? Porque nós contamos com organizações socialmente responsáveis como vocês, que apoiam a causa da educação pública brasileira. Para realizar essa missão, você acabou de dizer, né? É necessária uma rede de parceiros, uma rede ampla. Como é que são feitas essas parcerias? Como é que elas funcionam? Parcerias como essa que o Grupo AVP está desenvolvendo nesse semestre. Na verdade, Anésia, existem 4 modelos diferentes de parcerias, né?
Então, nós podemos ter, por exemplo, uma doação normal, alguém que queira proceder com uma doação, então ele vai entrar no site do Instituto, tem lá a possibilidade de você fazer uma doação, e essa doação ela é utilizada como parte dos nossos recursos. Uma outra parceria é essa que nós estamos fazendo com vocês. É o que a gente chama de MRC. O que é MRC? Marketing relacionado à causa. Ou seja, existe uma causa, a causa da educação pública brasileira, vocês se vinculam a essa causa e aí vocês dedicam parte de um percentual, de um valor de algo que vocês estejam comercializando para o Instituto Ayrton Senna. Então, nós temos vários parceiros que trabalham com causas nesse sentido. Por exemplo, a Lenovo é um dos exemplos, o Sustagem era outro exemplo, enfim, organizações que aportam através dos seus produtos, não é? Uma parte da sua receita para o Instituto Ayrton Senna. E aí nós temos também campanhas que são feitas, campanhas institucionais, onde uma empresa se torna um parceiro do Instituto, doando uma cota. Olha, eu quero participar, me tornando um parceiro do Instituto Ayrton Senna. Ele vai ter direito, obviamente, a participar, tem seu logo no nosso site, a nossa newsletter, enfim, uma série de benefícios que esse parceiro vai ter. E, por fim, né, aqueles que estiverem trabalhando em empresas e que quiserem, poxa vida, como é que eu, dentro da minha empresa, posso ajudar o Instituto Ayrton Senna? Existe uma modalidade que a gente chama de Salary Donation, que, traduzindo para o português, seria uma doação do salário, ou seja, você abre mão de 10, 20 reais do seu salário mensalmente para que esse recurso venha para o Instituto e esse recurso possa dar conta da educação de crianças e jovens aí por todo o Brasil. E sempre as parcerias são feitas entre as organizações e o Instituto, e aí o Instituto faz as parcerias com as secretarias municipais de educação e estaduais para que a coisa realmente possa acontecer. E como é que foi o trabalho? Como é que tem sido, na verdade, o trabalho de vocês durante essa pandemia? Eu dei uma olhada no site de vocês, vi que as atividades, elas continuam. Que estratégias vocês estão usando para não parar? Anésia, eu costumo dizer que nada na vida é por um acaso. O Instituto, apesar de nós sermos uma organização não governamental e sem fins lucrativos, nós temos o que há de mais moderno em termos de tecnologia. A nossa presidente e CEO, a Viviane Senna, que é a irmã do Ayrton Senna, ela sempre se preocupou em fazer com que os profissionais do Instituto tivessem os melhores recursos às mãos para que nós pudéssemos atender os alunos da rede pública da melhor forma possível. E isso é uma vantagem do Instituto. E eu posso lhe dizer que, há 2 anos atrás, né, nós começamos a discutir a transformação digital. Como é que nós traríamos a transformação digital para o Instituto Ayrton Senna? E sabe o que aconteceu? Naquele momento, a gente entendeu a necessidade de ter uma plataforma de formação. Da mesma forma que vocês, né, do Grupo AVP têm, quando vocês fazem um ensino híbrido com o seu aluno, ou o EAD, nós também tínhamos que ter. Então, o Instituto entrou nessa jornada 2 anos atrás. Nós constituímos uma plataforma, inclusive por uma parceria com uma grande organização canadense chamada D2L. A plataforma chama-se Brightspace, então ela é um Learning Management System, ou seja, um sistema de gerenciamento de aprendizado. E aí a gente colocou toda a nossa formação nessa plataforma. Foi, assim, espetacular, porque só o ano passado, para você ter uma ideia, a gente formou 160 mil educadores no Brasil através da nossa plataforma digital. E foi ela que nos deu recursos, né? Que nos deu estofo suficiente para a gente continuar levando essas formações. Só para você ter uma ideia, Nézia, a gente tem um projeto lindíssimo aí, onde você mora. A gente tem um projeto em parceria com o Estado do Ceará, com os municípios, né, a capital de Fortaleza, o município de Sobral, temos uma parceria com Teresina, que é a capital do Piauí, diversos outros 70 territórios espalhados no Brasil inteiro, o estado do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, enfim, nós conseguimos dar continuidade a todo e qualquer projeto do Instituto, promovendo essa formação à distância. E aí nós conseguimos fazer com que isso chegasse a todos os estados
e todos os municípios com os quais nós já estávamos nos relacionando. Então, de fato, foi uma readaptação que nós tivemos que fazer para algumas coisas, mas que deu certo, porque nós tínhamos, acho que, abertura ao novo aí para que essas coisas pudessem acontecer. E eu queria te comentar, posso comentar uma iniciativa que a gente fez recentemente? Pode, ficar à vontade. Veja só, todos vocês devem estar acompanhando essa situação da educação pública no Brasil. Se as redes deveriam voltar às aulas, não deveriam voltar às aulas, como é que isso ficaria, né? E aí a gente recebemos uma série de pesquisas que mais de 85% dos professores e mais de 70% dos alunos estavam pedindo, nesse momento, por apoio emocional. Então, o Instituto, como é líder no desenvolvimento de competências socioemocionais, ele fez uma parceria com o CONSED. Para quem não sabe, o CONSED é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação. Isso mesmo. A gente tem o secretário de Educação de cada um dos seus estados, eles representam o estado e eles fazem parte desse conselho. Então, portanto, nós temos 27 secretários de educação que participam desse conselho. Dos 27, 26, quase por unanimidade, elegeram o Instituto Ayrton Senna para ser a sua organização de apoio emocional na formação dos seus técnicos das secretarias estaduais de educação, para que a gente chegue na sala de aula. Então, a gente criou um programa chamado Volta ao Novo. Esse programa, são 3 semanas de formação, desde o dia 9 de julho até o dia 21 de setembro. A gente promove 5 lives durante esse período, explicando, inclusive, cada uma dessas competências. Inclusive, Anésia, quem está nos vendo e nos ouvindo nesse momento, Emílio, eu quero participar. Eu quero ouvir essa live, por exemplo, para entender autogestão. A próxima live para falar sobre autogestão vai acontecer agora, no dia 13 de agosto, às 16 horas, horário de Brasília, tá? Você que está aí no Amazonas, ou no Acre, ou mesmo o pessoal do Centro-Oeste, 13 de agosto, 16 horas, horário de Brasília, nós vamos fazer uma live explicando o que é a autogestão. Como é que eu desenvolvo a autogestão? Onde é que eu tenho mais informações a respeito disso? Então, esse projeto, a Nésia, está muito legal, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, através dos quais nós estamos formando técnicos, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, professores, e levando essa discussão emocional tão importante para o nosso equilíbrio. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Essa live não vai competir com a nossa, que é às 7 horas da noite, então tá massa. Tá liberado. Então, tá liberado. E com essa experiência toda que vocês têm no Brasil, com iniciativas como essa, Emílio, como é que se enxerga a nossa educação hoje? Onde é que estão os principais, as travas para acelerar esse processo, né? Para que a gente, eu não digo nem que a gente passe à frente ou chegue no futuro, mas pelo menos que a gente chegue no presente decente, né? No sistema de educação, mesmo com essas parcerias que vocês têm com os estados, como é que você vê? Olha, Nésia, excelente ponto de reflexão. Você, eu, cidadão desse país. Esse país é nosso. Nós temos que lutar por esse país. Aliás, Anésia, Fica à vontade. Posso contar rapidamente? Então, já temos 10 minutos. Que bom. Como você viu, eu tenho uma formação na área de negócios. E eu costumo dizer que nada na vida é por um acaso. Quando eu assumi a diretoria de educação da Microsoft no Brasil, eu fui convidado pela ONG Cidadão Pro Mundo para lecionar inglês para crianças e jovens carentes nas comunidades. E lá eu fui fazer meu trabalho. Eu tenho uma irmã 10 meses mais velha do que eu e um irmão 10 anos mais novo. E, infelizmente, esse meu irmão foi reagir a um assalto e ele foi assassinado aos 26 anos de idade. Mas isso não foi o pior, porque o mesmo rapaz que assassinou meu irmão,
Ele sequestrou e matou meu pai 3 anos depois. E eu tinha tudo para ir embora desse país. Eu tinha tudo para deixar esse país e dizer, não, agora eu não tenho mais quem me importa, eu vou cuidar da minha vida em outro lugar. Eu trabalhava na época para a Microsoft me apoiou muito nessa decisão. E quando eu estava para sair do país, eu falei, não. Esse país é meu. Esse país é seu, Anésia. Esse país é nosso. De todos os 13 mil, 14 mil pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Portanto, nós temos que lutar pelo nosso país. O país não é dos nossos políticos. Esse país é nosso. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa que nós temos que fazer, né, é querer uma educação melhor. A educação, ela não tem que ser prioridade. Ela tem que ser primária. Ela tem que estar acima de tudo. Em terceiro lugar, tem que existir vontade política. Porque muitas vezes, né, as eleições acontecem a cada 4 anos e não se dá continuidade daquilo que deveria ter sido feito. Em quarto lugar, nós temos que tratar a educação com base em evidências científicas, não em achismos. Não é o fato do menino usar azul e a menina usar rosa que vai ser feita uma educação diferente. A educação diferente se faz com qualidade da formação do professor, da valorização do professor, das condições de trabalho que nós temos que dar para que as coisas aconteçam. E vou além. Não pense que para ter uma excelente educação, você precisa de muito recurso, não. Porque o seu estado é um dos exemplos. Aliás, não sei se as pessoas aqui sabem disso. Vocês sabiam que o estado do Ceará é onde nós temos o maior nível de alfabetização do Brasil inteiro? Maior do que o estado de São Paulo, onde eu vivo? Vocês sabiam? Eu tenho esse material lá no Instituto. Sabe por quê? Porque foi feito um trabalho de política pública, enxergando que isso fosse necessário. Então, nós temos que deixar com que a neurociência, com que a ciência faça parte da educação. Por que nós levarmos isso somente para a medicina? Ah, porque medicina salva vidas? Educação salva vidas, Anésia. Educação tira as pessoas da rua. Educação dá emprego, dá moralidade. Educação dá vida. Então, nós precisamos tratar a educação como algo muito importante no nosso país. E é esse o trabalho que o Instituto faz com muito amor e carinho. Vamos falar, então, dessa forma positiva sobre o futuro, qual vai ser o próximo passo, quando essa fase difícil passar, não só do Instituto, mas como você acha que a gente deve enxergar o futuro? Então, nós devemos enxergar o futuro do seguinte. Veja, pessoal, quem acha que nós vamos ter o normal, não vamos ter. Eu sinto muito em dizer. Esse é um novo padrão que se estabelece na nossa vida. Ah, Emília, você quer dizer que a gente vai usar máscaras para o resto da vida? Álcool em gel o resto da vida? Então, até que nós tenhamos uma vacina seguramente produzida e mais, imunizando as pessoas, né? Não se esqueçam que nós moramos num único planeta. E esse planeta tem 8 bilhões de pessoas. Até que isso aconteça, a gente vai ter que se adaptar nesse novo cenário. Por isso, a abertura ao novo é importante. Nós vamos ter que reaprender a conviver socialmente. Ah, então, Emília, a gente não vai voltar mais para a escola? Vai sim. Porque a escola, a universidade, eles são campos sociais muito importantes para o desenvolvimento social do nosso país. Ah, mas então a gente não vai poder ir todo mundo junto. Não. A gente, no início, vai ter que compartilhar. Vamos ter que fazer parte presencial, parte remota, e vamos nos adaptar naquilo que for necessário, até que as coisas aconteçam. Então, no momento em que a gente enxerga essa pandemia, nós temos que também ter abertura para enxergar essa readaptação a esse novo padrão que se estabelece, onde sim, nós vamos poder fazer aquilo que nós fazíamos, mas de uma outra forma. É como você aprende um idioma por diferentes caminhos, por uma música, por um texto, por uma prática, por vivência, por viajar ao exterior. O que a gente vai precisar é aquilo que eu falei no início, não é, Anésia? De que nós estamos num mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo.
Portanto, nós vamos ter que nos adaptar a uma série de situações para esse novo padrão que se estabelece. Então, eu prefiro ver pelo lado otimista da coisa. É agora que nós temos a chance de fazer a virada, de deixar essa educação de 200 anos para trás, que ensinava o menino a ler, escrever e fazer contas. Está na hora de a gente ensinar os meninos, as meninas, a conhecerem de si, a desenvolverem as competências socioemocionais. E, através delas, você alavanca o aprendizado cognitivo. Vamos ouvir as ciências. Então, o que o Instituto tem é tudo que nós fazemos com base em evidências científicas, todas elas atreladas à Base Nacional Comum Curricular e, o mais importante, saber que o desenvolvimento de competências socioemocionais alavancam o desenvolvimento cognitivo do nosso aluno e da nossa aluna. Esse é o futuro da educação no Brasil e no mundo. Aliás, no mundo. Japão, Estônia, Coreia do Sul, Finlândia, já substituíram 30% dos seus currículos cognitivos por currículo socioemocional. Na hora que você ensina, Anésia, um aluno a resolver um problema, você não precisa ensinar a fórmula da matemática. Você ensina a estrutura da resolução do problema, que ele pode usar para matemática, química, física, biologia. Você potencializa toda essa dimensão cognitiva desse aluno. Vou deixar esse... Eu tinha um monte de pergunta ainda, Emílio, não vou nem mentir, mas eu vou deixar esses minutinhos aí, finais, para você fazer essas últimas considerações. Daqui a pouco a gente se despede. Olha, Anésia, para essa nossa interação. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome do Instituto Ayrton Senna, em nome da Viviane Senna, a você, a todos da sua equipe, a todos os executivos do grupo Aqui Você Pode, da Unip, da Uniplan, primeiro por aportar, né, por acreditar no trabalho que o Instituto Ayrton Senna faz. Em segundo, pelos seus alunos concordarem em fazer a doação dessa taxa de matrícula para o nosso trabalho. E em terceiro, pelo tempo que vocês dispensaram aqui comigo e me ouvir a respeito de todos esses assuntos. Meu muito obrigado. Nós que agradecemos, Emílio, por esse momento que você dedicou, que foi realmente uma aula. Eu tenho certeza que, como foi uma aula para mim, foi uma aula para as mais de 14 mil pessoas que nos acompanharam nesses 50 minutos. E desejar a você um restante de ano aí, já que a gente está nessa batalha, sempre firme e próspero, né? Vamos esperar que esse momento passe, essa fase difícil passe o quanto antes. Muitíssimo obrigada. E, gente, sou eu quem agradece. E só dizer, viu, Anésia, vai passar. E tá tudo bem. Calma, que vai ficar tudo bem. Tá joia, Emílio. Até mais. Vou lembrar para vocês que estão nos acompanhando, amanhã nós temos um novo encontro marcado às 7 horas da noite. Não esqueçam, conto com a companhia de vocês. Amanhã nós vamos falar sobre administração, cenário pós-pandemia. Tem gente que chora na crise, tem gente que vende lenço. Vamos saber onde é que estão esses lenços. Temos um convidado especial para falar sobre esse assunto. Espero todos vocês. Até amanhã. Boa noite para todos.